34. Publicação. A publicação constitui a forma pela qual se dá a ciência da promulgação da lei aos seus destinatários. É condição de vigência e eficácia da lei. 34.1. Modalidade de publicação. No plano federal, as leis e os demais atos normativos são publicados no Diário Oficial da União. 34.2. Obrigação de publicar e prazo de publicação. A autoridade competente para promulgar o ato tem o dever de publicá-lo. Isso não significa, porém, que o prazo de publicação esteja compreendido no de promulgação, porque, do contrário, haveria redução do prazo assegurado para a promulgação. Tradicionalmente, é que a publicação deve ser feita na edição regular do Diário Oficial da União do primeiro dia útil subsequente. 34.3. Publicação e entrada em vigor da lei. A entrada em vigor da lei subordina-se aos seguintes critérios. Alínea A. O da data de sua publicação. Alínea B. O do dia prefixado ou do prazo determinado, depois de sua publicação. Alínea C. O do momento em que ocorrer certo acontecimento ou se efetivar dada formalidade nela previstos, após sua publicação, é. Alínea D. O da data que decorre de seu caráter. 34.4. Vacatio legis. O período entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor é chamado de período de vacância ou vacatio legis. Na falta de disposição especial, vigora o princípio que reconhece o decurso de um lapso de tempo entre a data da publicação e o termo inicial da obrigatoriedade, 45 dias. Portanto, enquanto não vencer o prazo da vacatio legis, considera-se em vigor a lei antiga sobre a mesma matéria. 34.4.1. Vacatio legis e normas complementares, suplementares e regulamentares. A vacatio legis não ocorre apenas durante o prazo que a própria lei estabelece para sua entrada em vigor. Ocorre também quando, para ser executada, a lei demanda ou exige a edição de normas complementares, suplementares ou regulamentares. A. 2003, página 334 a 335. Nesse caso, há um intervalo de tempo entre a publicação da lei e o início de sua obrigatoriedade, que se encerra, em princípio, com a entrada em vigor dessas normas derivadas ou secundárias. 34.4.2. Vacatio legis e republicação do texto. Se tiver de ser republicada a lei antes de entrar em vigor, a parte republicada terá prazo de vigência contado a partir da data da nova publicação. Brasil, 1942, artigo 1º. As emendas ou as correções à lei que já tenham entrado em vigor são consideradas lei nova. Brasil, 1942, artigo 1º. Sendo lei nova, deve obedecer aos requisitos essenciais e indispensáveis à sua existência e realidade. Brasil, 1951. 34.5. Não edição do ato regulamentar reclamado e a vigência da lei. A tese dominante no direito brasileiro era de que lei, ou parte dela, cuja execução dependesse de regulamento, deveria aguardar a edição do regulamento para obrigar. Brasil, 1890, artigo 4º, Bevilacqua, 1944, página 24. Essa concepção, que poderia parecer inquestionável em um regime que admite a delegação de poderes, revela-se problemática no atual ordenamento constitucional brasileiro, que consagra a separação dos poderes como um dos seus princípios basilares. Silva, 1953, página 408, Miranda, 1987, página 318.
Como proceder, então, se o titular do poder regulamentar não edita os atos secundários imprescindíveis à execução da lei no prazo estabelecido? Além de eventual responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público cujo agente político ocasionou a omissão regulamentar, Cali, 2012, página 538, significativa corrente doutrinária considera que, quando a lei fixa prazo para sua regulamentação, se não houver a publicação do decreto regulamentar, os destinatários da norma legislativa podem invocar utilmente os seus preceitos e auferir as vantagens dela decorrentes, desde que se possa prescindir do regulamento. Melo, 2010, página 378, Meirelles, 2013, página 138, Silva, 1953, página 409, Mendes, 1989, página 125. A não publicação em tempo razoável de um regulamento exigido pela lei é situação problemática que deve ser evitada. De modo a evitar essa situação, ao redigir proposta de lei onde não é aceitável que posteriormente se analise os termos da proposta de decreto regulamentar para, só então, constatar que não há um mínimo de acordo político quanto à regulamentação da lei ou, como já observado em alguns casos, que a aplicação prática da lei revela-se inviável.